Um empate não só com um sabor de vitória, mas assim, um sabor de alívio para o São Paulo. E para o Botafogo bem amargo. Vamos falar do jogo de ontem da Libertadores, a primeira perna desse confronto de quartas de final. Esse resultado, ele inverte o favoritismo do confronto, aquele favoritismo ou aquela distância de um para o outro antes do confronto começar? Muda muito a projeção? Vamos lá. Like, se inscreva, ative o sininho rumo a 230 mil inscritos no canal. Falando em Libertadores, hoje tem Flamengo e Peñarol, tem odds supremas na aposta ganha e tem Champions também. É uma quinta de Champions. Primeira vez, né, que isso acontece nesse novo formato. São 3 dias de Champions só nessa primeira semana. Nas outras rodadas vai ser terça e quarta normalmente. Aproveita, aposta ganha, QR Code na tela, tem um bônus te esperando. Jogue com responsabilidade sempre. Pra brincar, galera, não é investimento, beleza? QR Code na tela com um bônus de 5 esperando você pra começar a banca lá. Nem precisa depositar nada, já tem 5 lá, beleza? Bom, eu começo sempre esses vídeos de análise de um jogo específico do ponto de vista do vencedor, né? Eu começo sob a ótica de quem venceu. E eu acho que esse 0-0, ele é uma vitória do São Paulo. Pelas dificuldades extremas e esperadas que o São Paulo enfrentaria ontem no Newton Santos. Mas houve boas notícias. O time não tomou gols. O time conseguiu, de alguma forma, sair do Newton Santos muito vivo para o confronto, né? E o time reagiu no segundo tempo. O time não foi amassado durante 90 minutos. Foi durante 45. Durante 90, não. E isso tem a ver com modificações feitas pelo Zubeldia, mas, claro, também com uma queda de desempenho do Botafogo no segundo tempo. A gente vai falar sobre isso. Então, o São Paulo tinha uma missão, ficou muito claro desde o início. Eu acho que todo São Paulino sabia, pelo menos aqueles que estão acompanhando o Botafogo jogar na temporada, eu acho que todo São Paulino sabia que o jogo ontem teria esse componente de muito volume por parte do adversário, de muito trabalho para a defesa, de muita circulação de bola. E o São Paulo tinha uma missão: sair vivo. Ou não perder, como não perdeu, ou perder pela menor margem possível. Era muito difícil, repito, para quem tem visto o Botafogo jogar e para quem tem visto as dificuldades do São Paulo na temporada. Não é fácil, né? O São Paulo vem num momento complicado, com alguns jogadores jogando mal, a fase do Luciano não é boa, né? O Lucas está fazendo uma outra função em campo e isso atrapalha. Perdeu o Ferreirinha machucado, perdeu o Alisson, que era o melhor jogador do time na temporada, machucado, perdeu o Pablo Maia. Tá difícil, a temporada do São Paulo ficou muito difícil. E o Botafogo, amigo, tá jogando demais. O que o Botafogo faz no primeiro tempo ontem é a mesma coisa que ele fez nos últimos jogos. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Corinthians. É o que ele tá fazendo contra todo mundo. São Paulo, então, começa numa linha de 5 e os zagueiros vão se comportando bem dentro do possível. Gostei muito do jogo dos zagueiros. Achei o Arboleda extremamente seguro em campo no jogo de ontem, né, nas bolas pelo alto, porque o Botafogo ele ataca de tudo que é jeito, como eu sempre digo aqui. É pelo alto, é pelas pontas, é por dentro, é com ligação direta do zagueiro. É um inferno, é um inferno. E acho que a zaga do São Paulo se comportou muito bem. Achei um jogo muito seguro do Alan Franco, um excelente jogo do Arboleda, que para mim foi o melhor jogador do trio defensivo do São Paulo. E gostei também do jogo do Sabino, né? Não tão bom quanto dos outros dois, mas gostei do jogo do Sabino. Então o São Paulo se comportou bem, dentro do possível, com linha de 5 no primeiro tempo, mas assim, quando os zagueiros podiam fazer algo, faziam. Quando o Rafael podia fazer algo, fazia. Aliás, o Rafael fazendo cera, gastando tempo. Ué, Jorge, você vai ficar passando pano e batendo palma pra cera? Galera, todo mundo faz. Todo mundo faz. Se o Botafogo... É que não é muito o DNA, né? Porque é um time... muito volume, tá o tempo todo. Mas se precisar, o John vai fazer no Morumbi, quarta-feira que vem. Ou vocês acham que não? Claro que vai. Então, primeiro tempo, foi o São Paulo, assim, foi muito na linha do último jogo do Botafogo. Eu disse uma frase do vídeo do domingo, quando eu analisei a vitória do Botafogo contra o Corinthians, que era assim: pô, o Corinthians não é que ele se defendia, ele resistia. Eu acho que foi muito isso o São Paulo no jogo de ontem. Quando termina o primeiro tempo, veio uma sensação assim de... Meu Deus do céu, a gente sobreviveu. Era pra estar 3-0 pros caras e nós estamos vivos. Eu imagino que o São Paulino tenha pensado muito isso.
Pô, 2 bolas na trave. 2 bolas no travessão. Chance cara a cara perdida pelo Luiz Henrique. Sobrevivemos. E o São Paulo não construía nada. O Lucas tentava fazer alguma coisa ali na transição e tal. O William Gomes tentava chamar o jogo, mas nada fluía. Era muita agressividade do Botafogo. E aí, no segundo tempo, eu vou falar, claro, da queda do Botafogo, de desempenho, da queda física, da mudança do Arthur Jorge, que não funcionou. Aliás, alguma demora até para mexer, mas eu falo disso já já. Mas o São Paulo melhora com aquela mudança aos 13 minutos do Wellington Rato no lugar do Rafinha. Por incrível que pareça, né? O São Paulo sai de uma linha de 5, de um 5-4-1, e passa a jogar numa linha de 4. E aí o Lucas começa a aparecer no jogo. Aí depois tem a entrada do Ferrarese, do lugar do Alan Franco, e do Michel Araújo, que entrou muito bem. O Luciano entrou junto, e o Michel Araújo é o cara que consegue criar a melhor chance de jogo do São Paulo, que é a melhor chance de gol do São Paulo do jogo, que é o cruzamento para o Caleri. Então o São Paulo conseguiu dar mais trabalho aos zagueiros do Botafogo no segundo tempo. O Bastos e o Barbosa tiveram que trabalhar muito mais no segundo tempo. E, aliás, o nervosismo do Barbosa começou a rapar-se, pressionado, rifar a bola desesperado, porque o São Paulo adianta essa marcação. O São Paulo percebe, opa, o Botafogo deu uma cansada. Os caras, né, a mudança funcionou. Você sai de uma linha de 5, você tem um pouco mais de ocupação do meio para frente com a entrada do Wellington Rato. Opa, eles estão sentindo. O São Paulo fez o Botafogo sentir a dificuldade do segundo tempo. Então os zagueiros tendo que rifar, o Bastos tendo que fazer falta dura e tomar cartão amarelo. O São Paulo circulou a bola no ataque bem mais do que circulou no primeiro tempo. Não foi um abafo. O São Paulo saiu no todo do confronto com 6 finalizações. O Botafogo finalizou mais de 20 vezes. Então não foi. O São Paulo não conseguia chegar tanto, é verdade. Mas no segundo tempo, criou a chance mais clara do jogo. Eu acho que a chance do Caleri é mais clara que a chance que o Luiz Henrique perdeu no primeiro tempo quando ele chuta por cima, cara a cara com o Rafael. Condição legal por trás da zaga, é de se lamentar muito. Você imagina, né? Diante de todo o cenário, todo o problema, toda a dificuldade do São Paulo, ainda abre 1-0 no confronto. Mas, enfim, apesar disso, claro que o saldo é positivo. Claro que o São Paulino reflete e fala, pô, beleza, né? Começamos sofrendo, um sofrimento desgraçado. Pô, terminamos bem, com energia, concluindo, incomodando. A torcida do Botafogo deu uma esfriada, começou a reclamar dos erros de passe do time, o time ficou nervoso e, pô, nós somos tricampeão dessa bagaça aqui, vamos jogar dentro do Morumbi lotado, e o espírito de mata-mata, que é uma coisa muito presente nesse time, desde o ano passado, né, com vários desses jogadores aí que foram campeões da Copa do Brasil, protagonizando viradas, protagonizando grandes reações dentro do Morumbi. São Paulo tem tudo para isso. São Paulo poderia chegar numa situação muito desconfortável no Morumbi e não é o caso. O São Paulo vai confiante, reenergizado. Sabe assim, a bateria do São Paulo baixou no primeiro tempo, a bateria do celular, foi tudo embora, ficou ali com 5%. Deu uma carguinha, subiu para 60% no segundo tempo, para 65%. Você fala, opa, tamo bem. Vamos chegar com bateria para encarar os caras. Claro que o São Paulo não vai poder repetir o primeiro tempo que repetiu, né? O Botafogo vai tentar ter a bola, mas o São Paulo vai ter que ser agressivo também. O problema é lidar com as transições muito rápidas do Botafogo, porque o São Paulo vai ter que ser agressivo, vai ter que atacar, e quando perder a bola no ataque, porque eventualmente isso vai acontecer, vai precisar ter uma recomposição muito eficiente. O Botafogo se classificou muito nessa base contra o Palmeiras, né? Se você pegar os gols que o Botafogo fez no Allianz, gols de transição. Então, é uma atenção que o São Paulo precisa ter para o próximo jogo. Mas está vivo. Eu acho que muda um pouco. Eu acho que o favoritismo do Botafogo, que talvez fosse um 60-40, pegando o momento, né? Não estou pegando a tradição, que eu acho que entra, tá? Tradição, história na competição, entra muito. Fator campo, o fato de você decidir em casa, entra muito. Eu acho que estava numa casa de 60-40, numa visão até mais pessimista para o São Paulo, um 65-35, eu acho que diminuiu isso aí. Foi para um quase 50-50 aí, ou 52-48 para o Botafogo, que eu acho que é um time de mais qualidade.
Acho que é um elenco com mais qualidade. O elenco está completo, né? A gente citou aqui jogadores estratégicos que o São Paulo perdeu no caminho. Mas é outro confronto agora. O panorama antes da bola rolar era um. Hoje ele é um pouco diferente. Hoje o São Paulino já pensa daqui a 6 dias com muito mais confiança nesse confronto. Se você lembrar o que foi o jogo do Brasileiro, foi um jogo de trocação, 2-2, né? O São Paulo encarou o Botafogo, enquadrou o Botafogo em alguns momentos do Morumbi, no jogo do primeiro turno do Brasileiro. Tem jogo, tem confronto e o São Paulo está muito vivo. É um tricampeão de Libertadores e tricampeão do mundo. A gente nunca pode desrespeitar um time com essa história, com essa trajetória na competição. Vocês sabem que eu acredito muito nisso. Eu acho que esse é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores que entram num resultado, que influenciam às vezes num confronto. Vou falar do Botafogo aqui. Primeiro tempo, tudo que eu esperava o Botafogo fez. Quer dizer, quase tudo. Faltou botar a bola na rede. O Savarino teve a chance da entrada da área, as bolas no travessão, uma do Savarino, outra do Luiz Henrique. O Luiz Henrique perdendo a chance claríssima que perdeu cara a cara num passe maravilhoso do Vitinho. Aliás, a gente começa a ver, pelo menos ontem, né? Ainda tá muito cedo, é verdade, mas a gente começou a ver um entendimento legal ali entre Vitinho e Luiz Henrique pelo lado direito, né? Um encaixe que aos pouquinhos foi começando a surgir, mas era um Botafogo que pressionava muito, perdia, pressionava. Eu estou só conferindo a minha anotação aqui, mas para conferir as bolas no travessão. Se eu não falei errados os autores das bolas no travessão. Foi isso mesmo, Luiz Henrique na trave e antes tinha sido a do Savarino no Alan Franco aos 34. Perdendo a bola e pressionando para recuperar muito rápido, praticamente sem ser agredido pelo São Paulo no primeiro tempo. Muita movimentação do Almada, do Savarino, como eu já disse, Vitinho e Luiz Henrique apoiando muito aqui pelo lado direito. Aquela loucura que a gente sabe que o Botafogo é capaz de fazer, finalizando 15 vezes no primeiro tempo. Só faltou ontem a precisão. Faltou colocar essa bola na rede. Faltou abrir esse placar. Ficou ruim o gosto. Porque em outros jogos... E lembra que eu disse isso aqui também no domingo, né? A sensação do Botafogo e Corinthians é que ele é um placar curto diante do que o time fez. Você olha assim, o Botafogo é do Corinthians 2-1. Deve ter sido um jogo apertado. Não foi. Foi um amasso. Foi um amasso maior que o de ontem. E o 2-1 você fala, tá pequenininho. Botafogo e Fortaleza, que o time ganha de 1-0... É curto o placar pelo que o time faz. Eu posso voltar até mais do tempo, tá? Esse fim de semana vai ter clássico Fluminense e Botafogo, no segundo turno do Brasileiro. No primeiro turno, o Botafogo ganhou por 1-0 no Newton Santos, numa bola parada no escanteio. Era para enfiar uns 4. Então tem 2 pontos aqui que eu acho que esse jogo gritam, né? 2 pontos que esse jogo deixa gritando, né? Esse jogo grita 2 pontos. Primeiro, essa coisa da precisão. O time tem a necessidade de ser mais eficiente, porque o futebol, amigo, não adianta você criar 22 finalizações, não botar nenhuma no gol, teu adversário colocar uma. O jogo não é de quem finaliza mais, o jogo é de quem faz mais gol. Então, o Botafogo precisa melhorar a sua eficiência ofensiva. A construção, o volume, o domínio territorial, a versatilidade dos jogadores em campo, a movimentação... Sabe, as múltiplas maneiras de chegar à área adversária, isso o Botafogo tem e tem muito bem. E ninguém no Brasil hoje tem como ele. Nenhum time no futebol brasileiro hoje joga ofensivamente como o Botafogo joga. O problema é que, às vezes, falta gol. Às vezes falta traduzir isso, converter isso em gols. Ontem faltou. Nos outros jogos, não tá faltando porque tá ganhando, Jorge. Ganhou 2-1, ganhou de 1-0, mas ganhou. Verdade. Mas poderia ter vencido esses jogos por placares muito mais elásticos e não conseguiu. Poderia, por exemplo, contra o Palmeiras, ter ido com uma vantagem melhor. Poderia, no primeiro turno do Brasileiro, poderia ter vencido por mais gols o Palmeiras, num jogo que foi até mais equilibrado que o jogo da Libertadores no Newton Santos. Então, esse é um ponto de atenção. Segundo ponto, que esse jogo grita. O segundo tempo do Botafogo não pode ser tão ruim. A queda física e de concentração... Lembrem de novo do vídeo do domingo. Vídeo do domingo eu digo aqui, o Botafogo volta para o segundo tempo desconcentrado, cometendo erros, o Barbosa faz um pênalti infantil, o Corinthians empata o jogo. E se não fosse a individualidade do Almada 4 minutos depois, talvez o Botafogo perdesse pontos em casa por um time que está na zona de rebaixamento.
Ontem aconteceu a mesma coisa, só que me pareceu diferente um pouco do domingo, do jogo do sábado à noite, né? Falado no vídeo do domingo, que além de uma desconcentração, teve uma queda física brutal. O Botafogo ontem esteve pior fisicamente no segundo tempo do que esteve contra o Corinthians no sábado à noite. Muito pela sequência de jogos, pela batida, pelo ritmo que colocou no primeiro tempo. É muito difícil. Difícil não, vou até refazer. É impossível você jogar 90 minutos do jeito que o Botafogo joga. Não tem como, é humanamente impossível. Até por isso, você precisa converter as chances, porque você tá ali martelando. Você não sabe se vai conseguir fazer isso no segundo tempo. E aí a bola não entra, um abraço. Você deixou uma vitória escapar. Até para você aproveitar o teu momento de fôlego. A bola tem que entrar, não tem jeito. Então ontem teve uma queda muito grande no segundo tempo. E o Botafogo se desconcentrou, e aí um terceiro efeito do segundo tempo ruim, né? Primeiro o Botafogo volta desconcentrado, depois ele vai caindo fisicamente, e depois ele vai perdendo o controle emocional. E aí a gente vai vendo jogadores errando passes, os dois zagueiros nervosos, o Barbosa errando muitos passes lá atrás, galera que entrou também errando passe, o Tietê entrou e não entrou bem, e aí os erros vão acontecendo, o clima do estádio vai mudando, o torcedor vai ficando mais tenso e a sensação foi de um resultado ruim. No final até a galera aplaudiu e tal, mas a sensação no final, assim, o Botafoguense foi pra casa, puta, nós complicamos um confronto que naturalmente por ser contra o São Paulo vai ser sempre complicado, mas assim, na bola o Botafogo poderia ter ido pro Morumbi muito mais confortável do que vai. O Botafogo trouxe um problema pra ele mesmo, pela sua ineficiência ontem no primeiro tempo. Não gostei do trabalho do Arthur Jorge no segundo tempo, nas mudanças e na demora para fazer essas mudanças. Primeiro assim, insisto, vem o Jorge repetir, Tiquinho e Igor Jesus juntos, o Botafogo perde dinâmica. Quando o Luiz Henrique saiu cedo, relativamente cedo, contra o Corinthians do sábado, eu até disse aqui, olha, ele tá voltando da data FIFA, ele jogou pela seleção os 2 jogos, um tempo em cada jogo, ok, faz sentido, tem a Libertadores quarta-feira, dá uma descansada. Mas ontem talvez não fosse o caso, e ele não estava bem no jogo, tá? Realmente o Luiz Henrique não era o melhor em campo. O Savarino e o Almada tinham feito o primeiro tempo melhor. Mas eu ainda manteria o Luiz Henrique por mais tempo em campo, porque é o cara que pode te dar, num jogo que tá difícil, tá travado, o São Paulo se defendendo, te dá o improviso, te dá o toque, te dá a jogada individual. Eu não tiraria o Luiz Henrique, eu não gosto da entrada do Tiquinho junto com o Igor Jesus. Primeiro porque o Tiquinho vem já há algum tempo em baixa, e segundo porque o Botafogo perde essa profundidade quando tem o Tiquinho junto com o Igor Jesus em campo. Eu acho que fica uma coisa ali meio embolada. E acho que ele demora para começar a fazer as mudanças. Ele demora, por exemplo, para colocar o Matheus Martins, para colocar de novo velocidade, que o Botafogo perdeu porque faltou perna no segundo tempo. Então eu acho que ontem o Arthur Jorge não foi feliz nas suas estratégias. O Tietê, quando entrou errando tudo também, entrou mal. Então ontem, no segundo tempo, nas tomadas de decisão do segundo tempo, o Arthur Jorge, que faz um trabalho excepcional, que faz o Botafogo jogar o melhor futebol entre os times brasileiros no momento, não foi bem. E o Botafogo sai com esse gosto amargo. O Botafogo diminuiu as suas chances de classificação, por culpa dele mesmo. Eu acho que o jogo de ontem, e eu não posso deixar de reconhecer isso, a melhora do São Paulo no segundo tempo, Michel Araújo que entrou bem, a mudança do sistema para linha de 4, mais presença no ataque, o Zubeldia acertou das mudanças, o Zubeldia foi mais feliz e mais rápido para socorrer o time do que o Arthur Jorge. Agora, eu acho que esse resultado, o segundo tempo, o resultado se explica muito mais pela ineficiência do Botafogo do que por grandes méritos do São Paulo. O resultado ele se explica mais no segundo tempo, muito pela queda de desempenho vertiginosa do Botafogo em relação aos primeiros 45 minutos, do que por um grande crescimento do São Paulo. Por isso que eu acho que o Botafogo ainda é o favorito para o confronto. Ele tem as melhores ferramentas, ele tem o melhor elenco, ele tem um elenco mais completo, ele vem numa fase melhor, só que ele vai encarar um Morumbi lotado, com toda a tradição de viradas e de Libertadores que o São Paulo tem e o Botafogo não tem. Isso entra no confronto. Isso resolve sempre? Não, se resolvesse sempre, o São Paulo teria sido campeão de todas as Libertadores aí recentes. Não é isso que resolve sempre. Mas isso entra. O confronto está aberto. O confronto está mais aberto. Depois do 0-0 de ontem, ele ficou mais aberto do que estava antes do início, e o grande responsável por isso foi o Botafogo. O que você pensa? Deixa nos comentários. Boa quinta-feira para todo mundo. Te vejo hoje na Champions.
Atalanta e Arsenal, estreia do atual campeão da Europa League contra o Arsenal, que foi o time que ficou ali no calcanhar do Manchester City esses últimos anos aí na Premier League, né? Com a garotada aí mais madura, um time muito promissor para essa Champions. Tem que ficar muito de olho nesse Arsenal. Vou fazer esse jogo hoje na Max, 3h45 da tarde, exclusivo lá na Max. Te vejo na Champions. Boa quinta, juízo e tchau.